Bem-vindo ao aprendizado. Muito obrigada, é muito bom estar aqui de novo. É excelente ter essa nossa troca. Bom, para começar, tenta imaginar a seguinte cena. Imagine estar com a água gélida batendo na altura do pescoço. Nossa, Sim, imerso em um pântano escuro, tipo 2 da madrugada. O vento cortando a pele, os músculos tremendo naqueles espasmos que a gente não consegue controlar, sabe? aquela exaustão que beira o delírio mesmo, né? Exatamente. E aí, a poucos metros dali, tem um instrutor militar. E ele está segurando uma xícara térmica de café quente, bem fumegante. Tentador. Demais. E ele fica prometendo que todo aquele sofrimento pode acabar no exato segundo em que houver a desistência. É só pedir para sair. É uma imagem muito visceral, né? E o que torna isso tão poderoso é que, guardadas as devidas proporções, claro, a vida civil moderna frequentemente nos joga nos pântanos metafóricos muito parecidos com esse. Com certeza. Sabe, a exaustão mental, o excesso de informações, aquelas crises inesperadas no trabalho ou em casa. O café quente da desistência está sempre ali. Fica ali como uma tentação constante para quem está ouvindo a gente agora e vivendo isso. É o caminho mais fácil, né? E a nossa missão nesta imersão de hoje é justamente entender como cruzar esse terreno lamacento sem sucumbir. Isso é fundamental. Para isso, nós vamos cruzar os conhecimentos que foram forjados na lama pelo almirante William H. McRaven. Ele é o autor daquele best-seller Arrume a Sua Cama e ex-comandante das Forças Especiais da Marinha Americana. Um material riquíssimo por si só. Muito. Mas nós vamos cruzar isso com 5 outras obras brilhantes. Olha só os títulos. O Óbvio que Ignoramos, De Tempo ao Tempo, Zen para Distraídos, Mente Limpa e Pai de Menina. O contexto atual torna essa nossa análise muito urgente, sabe? Nós vivemos na era da distração absoluta. É uma verdadeira epidemia de ansiedade. Sem dúvida. O que essas fontes nos oferecem, quando a gente analisa tudo em conjunto, é um mapa de sobrevivência. Elas pegam a resiliência militar extrema e combinam com a calma da filosofia zen, entende? E com aquela inteligência emocional do dia a dia, né? Exato, aquela necessária para as relações mais delicadas do nosso cotidiano. E para garantir que isso não seja apenas uma teoria vazia, nós organizamos este aprendizado em 3 grandes capítulos. Uma estrutura bem prática. Sim, bem prática. Em cada um deles, nós vamos destrinchar os ensinamentos, as práticas contínuas, as tarefas imediatas e, o mais importante, formas de medir o próprio progresso. Perfeito. Então, vamos direto ao capítulo 1. Fundamentos da disciplina, foco e trabalho em equipe. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. O almirante McRaven conta que a primeiríssima tarefa no brutal treinamento dos SEALs é arrumar a cama de forma impecável. Aqueles cantos esquadrejados, né? Isso, travesseiro perfeitamente alinhado. Mas, sendo o advogado do diabo aqui um pouquinho, Pode falar. se uma pessoa está lidando com esgotamento clínico crônico, ou, sei lá, com um ambiente de trabalho extremamente tóxico, alisar os lençóis de manhã não soa como uma cura um tanto ingênua? Soa com certeza. Então, qual é o mecanismo real por trás disso? Essa é a dúvida clássica, sabe? Mas a resposta está longe de ser ingênua. Na verdade, ela é puramente neurológica e psicológica. Como assim? Se a gente cruzar esse hábito de arrumar a cama com o livro Mente Limpa, do Rossano Sobrinho, o quadro fica muito claro. O livro aponta que cerca de 80% das pessoas sofrem de uma coisa chamada mente hipercinética. Mente hipercinética? Isso significa um cérebro que acelera e pula de um pensamento para o outro sem descanso. O cérebro consome uma energia monumental nessa rotação excessiva. Nossa, imagino. E aí a pessoa já acorda e pega o celular, né? Exatamente. Quando o indivíduo acorda, já pega o celular e é bombardeado por notificações, o caos externo alimenta esse caos interno. Ou seja, a mente já acorda correndo uma maratona. Perfeito, é bem isso. E é aqui que entra a genialidade desse ato físico tão simples. Arrumar a cama exige uma atenção tátil. Ah, entendi. A monja Coen, naquele livro Zen para Distraídos, ela fala muito sobre a importância das âncoras físicas no momento presente. Para aterrar a pessoa, né?
Exato. Aquele 1 minuto esticando o lençol interrompe a hipercinesia. É uma imposição de ordem no espaço externo, que envia um sinal imediato de controle para o sistema nervoso central. É como se dissesse para o cérebro, olha, uma coisa já deu certo hoje. Isso. O cérebro recebe sua primeira microdose de dopamina do dia por uma missão concluída. É uma âncora que impede o barco mental de ficar à deriva logo cedo. Achei sensacional. Faz toda a diferença. E essa fundação mental nos prepara para outra história fascinante do treinamento militar lá dos SEALs, a dos botes de borracha. Ah, essa história é incrível. Sim. O McRaven descreve equipes de 7 homens carregando botes pesadíssimos e remando contra ondas imensas no oceano. E a regra é clara, ninguém vence o oceano sozinho. Impossível. Mas a figura que rouba a cena nessa história é um cara chamado Tommy Norris. Um sujeito de aparência quase frágil, cabelos ralos, magro. Ele não parecia ter o biotipo de um soldado de elite. Nem um pouco. No entanto, o Norris liderava a chamada tripulação dos Gnomos, que era composta pelos soldados mais baixos da turma. E contra todas as expectativas, essa tripulação dos Gnomos humilhava as equipes formadas por aqueles gigantes musculosos. Ganhavam todas as competições de remo, né? Todas. O Norris acabou se tornando um herói incrivelmente condecorado depois. O que é fascinante aqui é a desconstrução completa daquela tirania do talento biológico nato, sabe? De achar que só o mais forte vence. Exato. A biologia ajuda, lógico, mas na hora em que o músculo queima de verdade, na hora que a dor se torna insuportável, o que empurra o remo não é a fibra muscular. É o que então? É o tamanho do coração, é a determinação crua da pessoa. E a grande sacada do trabalho em equipe no bote é a resiliência compensatória. Resiliência compensatória. Gostei desse termo. É, porque nos dias em que um membro da equipe está fraco, os outros remam mais forte para compensar. Não existe espaço para heroísmo solitário quando a missão é grande demais. Isso muda totalmente a perspectiva sobre liderança. Então, trazendo essa teoria para a nossa estrutura de aplicação prática aqui do capítulo 1, quais são os ensinamentos centrais que a gente tira daqui? Bom, o primeiro ensinamento é que a primeira ação do dia calibra o termostato mental para as próximas 24 horas. Certo. O segundo ensinamento revela que a mente moderna precisa desesperadamente de âncoras analógicas para não adoecer. Como o lençol da cama? Isso. O terceiro é que o trabalho em equipe é a única rede de segurança real nos dias de fraqueza individual. E o quarto ensinamento, a determinação supera a longo prazo qualquer vantagem física ou talento inato. Maravilha. E no dia a dia, quais são as práticas para adotar continuamente? A prática principal é adotar a filosofia do micro-sucesso matinal como inegociável. Outra prática vital é instituir o foco no momento presente antes de permitir a entrada de informações digitais. Nada de celular na cama, então. Nada de celular logo que abre o olho. E socialmente, a prática de delegar e confiar genuinamente na equipe ou na família, entendendo que em dias de exaustão é preciso permitir que os outros segurem o remo. Fantástico. O que nos leva às tarefas para adotar agora? Aquelas tarefas táticas, né? Número 1, fazer a cama com excelência absoluta assim que os pés tocarem o chão. Número 2, antes de olhar qualquer tela, realizar um exercício básico de respiração de 2 minutos, só esvaziando a mente. Muito importante. E número 3, identificar alguém no convívio diário e oferecer ajuda proativa em alguma tarefa específica. E para não ficarmos apenas no mundo das ideias, nós precisamos de formas de medir esse desenvolvimento. Como a gente mede isso? A primeira forma de medição é binária, sabe? Registrar em um calendário físico quantos dias consecutivos a primeira tarefa matinal foi cumprida. Porque a consistência é que cria o hábito. Sim, marcou um X lá, está feito. Isso. E a segunda forma é um pouco mais subjetiva. Avaliar semanalmente, numa escala de 1 a 10, o nível de ansiedade percebida na primeira hora de trabalho, comparando os dias em que a âncora matinal foi feita com os dias em que não foi. É uma métrica excelente para se ter autoconhecimento. Sim, muito reveladora. Mas isso nos empurra para uma encruzilhada meio desconfortável agora, que é justamente o que abre o nosso capítulo 2. Resiliência diante da injustiça e o óbvio que ignoramos. Esse capítulo é duro.
Porque aqui vai um questionamento bem duro mesmo. E quando nós fazemos tudo meticulosamente certo? Uhum. Sabe, a cama está impecável, o foco está afiado, a equipe está super unida, e mesmo assim o dia nos aplica um golpe devastador. Acontece o tempo todo, né? Acontece. E o McRaven narra no livro sobre o terrível castigo do empanado de areia, o famoso sugar cookie. Ai, só de ler isso já dá agonia. Muita agonia. Funciona assim: um recruta que teve o uniforme inspecionado, que estava perfeito, sem nenhum erro, ele é, sem motivo algum, mandado para rolar na areia molhada da praia. E ele tem que passar o resto do dia com aquela areia secando e esfolando a pele inteira. Uma punição totalmente arbitrária. E piora, tem a punição de ir para o chamado o circo, que são simplesmente horas extras de exercícios excruciantes, aplicadas sem que haja uma falha real do soldado, só porque sim. Sim, só para testar o limite. A minha pergunta é: como a mente humana não entra em colapso diante de uma punição tão injusta assim? A mente só não entra em colapso quando ela abandona a ilusão de que o universo deve ser um tribunal justo, entende? Nossa, profundo isso. É a realidade. O circo é o laboratório supremo dessa realidade. O que o McRaven mostra é que a injustiça faz parte do currículo da vida. Sim. Ele cita o caso dramático do Moke Martin, que era um triatleta espetacular, assim, o retrato da saúde física. E um belo dia, enquanto pedalava tranquilamente, ele foi atropelado e ficou paralisado da cintura para baixo. Meu Deus. Não tem justiça. Mas o Martin nunca lamentou sua sorte. Ele não gastou energia perguntando: por que eu? Ele não se vitimizou. Exato. Ele fundou um evento esportivo e seguiu em frente. Aqueles recrutas que sobreviviam ao circo lá do treinamento, embora sofressem dores horríveis, eles ganhavam uma resistência mental impenetrável. Porque eles aprendiam a engolir o vitimismo, né? Justamente. Eles paravam de reclamar da injustiça e focavam no próximo passo. Aí é que a coisa fica realmente interessante. Porque quando tentamos entender como pessoas normais atingem resultados extraordinários no mundo civil, e a gente olha para a pesquisa do Jacob Petri naquele livro O Óbvio que Ignoramos, nós vemos exatamente essa mesma mecânica. Sim, o Jacob Petri vai fundo nisso. Ele estuda figuras famosíssimas, tipo a Gisele Bündchen e o John F. Kennedy. E o que nós descobrimos ali? Que o tal óbvio que a gente ignora não é uma fórmula mágica de sucesso. Não é um segredo escondido. Não. É simplesmente a capacidade de regulação emocional diante da injustiça. Ser rejeitado inúmeras vezes, enfrentar fracassos colossais e, em vez de culpar a agência de modelos, ou a economia ou a política, a pessoa simplesmente foca no que pode ser controlado. É o oposto do que a maioria faz. Exato, porque a maioria prefere adotar a identidade de vítima, sabe? Porque terceirizar a culpa aliviadora a curto prazo. E se a gente trouxer essa lente para o nosso microcosmo, para dentro das nossas casas, a complexidade aumenta muito. Como assim? No livro Pai de Menina, do Marcos Mion, fica muito claro que a resiliência não serve apenas para guerras militares ou grandes impérios corporativos. O verdadeiro teste de resistência muitas vezes acontece ali, na sala de estar. Conviver dá trabalho, né? Dá muito trabalho. O sucesso familiar requer a coragem de descer às minúcias. Saber qual é o personagem de desenho favorito da sua filha, estar presente de verdade, iniciar aquelas conversas emocionalmente desconfortáveis, sabe? Sei, fugir daquelas respostas automáticas. Isso, é preciso enfrentar tubarões diários. O McRaven fala muito sobre os tubarões durante as natações noturnas no oceano. Os reais e os metafóricos. Sim, ele fala que não pode nadar fugindo deles, tem que enfrentar. Exato. Em casa, no dia a dia, os nossos tubarões são o nosso próprio ego, o nosso cansaço, o nosso medo de sermos vulneráveis. E por falar em tubarões, tem aquele encontro famosíssimo que ele relata no livro. O McRaven ficou frente a frente com o Saddam Hussein. Um momento histórico pesado. Muito, isso logo após a captura dele. E ele descreve a cena não sob uma lente política, sabe? Nós não vamos entrar em mérito político aqui de forma alguma. Mas ele descreve a cena puramente sob a lente comportamental. E o que ele observou? Ele notou que o Saddam, mesmo sendo um prisioneiro ali, ele usava a arrogância e a linguagem corporal
para tentar amedrontar quem ia visitar ele. Ele tentava manter uma aura de superioridade no cativeiro. Tentando dominar pelo medo, como todo tirano. Isso. E o McRaven entendeu que o poder que ainda restava daquele homem não vinha de armas, ele não tinha mais exército. O poder vinha do medo que os outros ainda projetavam nele. A aura do medo. Exato. E ao ignorar essas intimidações e exigir que o prisioneiro se sentasse, essa aura foi implodida na mesma hora. É um estudo de caso muito claro sobre como a tirania funciona. Perfeito. E a psicologia desse confronto se aplica a qualquer tirano que a gente enfrente na vida, viu? Pode ser um chefe abusivo, pode ser uma relação tóxica, ou até os nossos próprios pensamentos de autossabotagem, sabe? A nossa própria mente sendo tirana com a gente. Com certeza. O tirano sobrevive exclusivamente da submissão alheia. Quando a gente recusa esse papel de presa e se mantém firme, a dinâmica de poder vira pó. O tubarão entende que a presa vai revidar e normalmente ele recua. Exato. Sensacional. Bom, estrutura de aplicação do capítulo 2. Vamos aos ensinamentos dessa parte. Vamos lá. Primeiro ensinamento. A injustiça e o fracasso aleatório são componentes inevitáveis do sistema. E eles servem estritamente como um treinamento de força mental. Segundo ensinamento, atitudes óbvias, como assumir a responsabilidade total pelas coisas e não terceirizar culpas, são a base real do sucesso duradouro. E o terceiro, conexões autênticas, especialmente ali na família, demandam o enfrentamento de vulnerabilidades que a gente costuma evitar. Excelente. E práticas para adotar na nossa rotina? Cortar pela raiz qualquer discurso interno de vitimização. Sabe, ter em mente que o universo não tem uma dívida a ser paga com a gente. Não somos os coitadinhos da história, né? Exato. Outra prática é aceitar o fracasso como uma coleta de dados para a próxima tentativa. Não ver isso como um veredito de identidade. Além disso, praticar a presença intencional nas relações. Ouvir de verdade. Isso, ouvir não para responder imediatamente, mas para realmente compreender os detalhes do que o outro está sentindo. Transformando isso em tarefas para adotar. Tarefa 1. Escolher um obstáculo ou projeto que está paralisado pelo medo de falhar. E dar o primeiro passo hoje, assumindo o risco calculado. Muito bom. Tarefa 2. Agendar um momento sem telas para ter uma conversa real com alguém importante, mas com o objetivo exclusivo de aprender um detalhe novo sobre os sentimentos ou interesses dessa pessoa. Gostei. E as formas de medir esse desenvolvimento. Nós podemos usar a métrica do tempo de recuperação. Como funciona essa métrica? Quando algo injusto ou um imprevisto ruim acontece, a pessoa deve medir, metaforicamente, quanto tempo ela gasta reclamando daquilo antes de começar a agir para resolver o problema. Nossa, isso é um tapa na cara. Quanto mais curto for esse intervalo de reclamação, maior foi o ganho de resiliência. E nas relações? Nas relações, a métrica é a qualidade do tempo. Quantos minutos inteiros são passados em total conexão com a família, sem dividir a atenção com a tela de um telefone? Isso exige uma honestidade brutal consigo mesmo, né? Sem dúvida. Então, o que tudo isso significa quando a situação chega ao limite absoluto? Que é quando nós chegamos ao nosso capítulo 3, esperança, propósito e o futuro no fundo do poço. Esse é o momento crítico. O momento em que não há luz nenhuma. O McRaven narra provas absurdas, tipo a natação noturna sob a quilha de navios imensos, na escuridão total do mar, com aquele som ensurdecedor dos motores, desorientando os sentidos. Angustiante. Sim. E claro, a semana infernal, onde o ponto mais baixo é ser enterrado na lama congelante dos pântanos de Tijuana, por 15 horas seguidas. 15 horas no frio extremo. 15 horas. Esse é o momento em que a biologia grita para o corpo parar. O frio penetra nos ossos, a mente simplesmente perde a racionalidade, sabe? Sim. Mas no relato desse pântano de lama, acontece um dos fenômenos psicológicos mais belos e poderosos do treinamento todo. Que é a parte da música, né? Exato. Quando o desespero atinge o ápice e os instrutores ficam lá instigando os recrutas a desistirem, uma única voz trêmula começa a cantar. Um soldado começa a cantar sozinho. Sim. É uma música totalmente desafinada, rascante por causa do frio, mas de repente o homem que está do lado dele se junta a ele. Arrepia só de imaginar. Demais.
Depois o bote inteiro começa a cantar. E logo toda a turma tá lá, cantando na lama, e o McRaven descreve que, miraculosamente, a lama pareceu ficar menos gelada, o vento pareceu menos cortante para eles. Isso não é mágica, né? É pura neurobiologia, certo. A esperança compartilhada muda a percepção física da dor no cérebro. Exatamente. A neurobiologia explica isso muito bem. E conectando isso com a nossa realidade civil, a gente entra na sabedoria do livro De Tempo ao Tempo, do Christian Barbosa. O esgotamento do soldado na lama é o reflexo exato do esgotamento do trabalhador moderno. Sim, a exaustão é a mesma, só muda o cenário. É isso. Nós vivemos atolados em uma lama de prazos, boletos para pagar e demandas infinitas. E tentar espremer mais horas no dia não resolve esse vazio. Não resolve mesmo. A única coisa que aquece a lama da nossa rotina civil é o propósito. Se conectarmos isso a um panorama maior, fica muito fácil entender a tentação do famoso sino de latão, que fica lá no centro do pátio dos SEALs. O sino. O terrível sino. O sino é o símbolo máximo do alívio. Para acabar com toda a tortura do treinamento, basta o recruta ir até lá e tocar o sino 3 vezes. Só isso e a dor acaba. A dor cessa instantaneamente. Vem o banho quente, vem a comida gostosa, o descanso, mas o preço desse alívio é acordar no dia seguinte, sabendo que a desistência foi definitiva. Acabou o sonho. Você tocou o sino. Você tocou. E na nossa vida cotidiana, nós temos sinos de latão espalhados por toda parte. O tempo todo. A vontade de abandonar um curso que está difícil, de desistir de salvar um relacionamento que está em crise, ou até de largar um tratamento médico pesado, sabe? E tocar o sino traz um alívio momentâneo gigante, mas constrói um arrependimento eterno. Um arrependimento que não passa. O Christian Barbosa fala que a chave para não tocar o sino é encontrar significado nas pequenas coisas. Injetar intencionalidade nas tarefas diárias, transformando o que é apenas obrigação burocrática em algo que serve a um propósito muito maior. Exato. Quando a pessoa enxerga que aquele relatório super chato que ela precisa preencher é o que garante o futuro da família dela, a tarefa ganha um peso moral. A lama ganha significado. A lama ganha significado, perfeito. Bom, vamos à estrutura de aplicação do capítulo 3. Quais são os grandes ensinamentos aqui? Ensinamento 1. A verdadeira natureza de alguém é revelada nos momentos de maior escuridão e desorientação. É aí que o nosso melhor desempenho é exigido. Ensinamento 2. A esperança é uma força física e contagiosa, capaz de alterar a percepção de sofrimento de um grupo inteiro. Como canto na lama. Isso. Ensinamento 3. A gestão do tempo e da energia só é sustentável quando ela está ancorada em um propósito genuíno e não apenas naquela eficiência vazia, sabe? E o 4º ensinamento, que é a regra de ouro: nunca toque o sino. Nunca toque o sino. E práticas para adotar para a vida? Nas crises, a prática principal é respirar e projetar calma, sendo intencionalmente a fonte de esperança quando o ambiente desmorona. Outra prática é revisar regularmente a motivação por trás do seu trabalho diário, forçando sempre a ponte entre a tarefa árdua e o seu propósito maior. Excelentes. Tarefas para adotar ainda essa semana. Tarefa número 1. Pegar aquela obrigação que está drenando a sua energia e escrever em um papel de que forma ela está conectada a um valor profundo ou a um objetivo de longo prazo que se tenha. Tangibilizar o propósito, né? Isso. E tarefa número 2. No próximo momento em que o estresse coletivo em casa ou no trabalho estiver insuportável, assumir o papel de cantar na lama. Nossa, isso muda tudo. Fazer uma intervenção leve. Sabe, trazer um momento de humor ou encorajamento para quebrar a tensão instantaneamente. Maravilha. E as formas de medir esse desenvolvimento? A gente pode fazer um balanço diário simples, da proporção entre as horas que foram gastas sobrevivendo por pura obrigação, versus as horas em que houve conexão real com propósito. Pesar isso no fim do dia. Pesar isso. E também medir o próprio impacto no ambiente, sabe? Observar a própria capacidade de alterar o humor de uma sala que está estressada, usando apenas a sua atitude pessoal. Fantástico. Nós cobrimos um terreno muito denso até aqui. Então, para fechar o cerco de forma bem pragmática para quem nos ouve,
Vamos entrar na nossa sessão bônus. Adoro essa parte. É um bate-bola de reflexos rápidos para o cotidiano. Situações reais e como as fontes de hoje mandam agir. Preparada? Preparadíssima, vamos lá. Primeira situação. Acordou com a mente a milhão. Imediatamente arrume a cama com extrema atenção aos detalhes. Quebre o fluxo caótico do cérebro com uma âncora física e garanta a sua primeira vitória do dia. Segunda. A ansiedade subiu de repente, antes de uma reunião pesada. Acione o botão da presença lá do Zen para distraídos. Pare, feche os olhos por 10 segundos e preste atenção unicamente na respiração entrando e saindo. Desacelere a hipercinesia antes de abrir a boca. Terceira situação. O trabalho foi impecável, mas o reconhecimento não veio. Ou pior, uma injustiça ocorreu. Lembre-se do empanado de areia. Aceite o desconforto, limpe a areia do rosto e entenda que o foco agora deve ser exclusivamente no que dá para controlar. Use a raiva como combustível para ficar mais resistente e não para se lamentar. Quarta situação. Sente que está perdendo a conexão com a família por causa da falta de tempo. Evite a armadilha de achar que a qualidade exige horas livres seguidas. Como lá no Pai de Menina, a presença real muitas vezes acontece em interações muito curtas, mas profundas. Faça uma pergunta sobre o mundo interno da pessoa, guarde o celular e ouça com devoção total. Quinta e última. Bateu um desespero absoluto e a vontade de jogar tudo pro alto. Visualize o sino de latão lá no pátio. Lembre-se de que o alívio de hoje é a angústia eterna de amanhã. Cante na lama se precisar, mas mantenha os pés firmes, sabendo que amanhã sempre vai chegar. Uma síntese cirúrgica. Que jornada incrível nós construímos aqui hoje. Foi muito intenso. Nós navegamos desde a disciplina tátil de arrumar os lençóis de manhã, passando pela inteligência emocional necessária para não nos tornarmos vítimas daquelas injustiças diárias, até alcançarmos a profunda compreensão de que encontrar um sentido no sofrimento é a única vacina que existe contra a desistência. É o que sustenta de verdade. Mostramos que o rigor de um soldado de elite e a quietude atenta de um monge no fundo servem essencialmente ao mesmo objetivo: manter a mente inquebrável diante do caos iminente. E sabe, tudo isso levanta uma questão importante que eu queria deixar como uma provocação final para encerrarmos o pensamento de hoje. Por favor. Nós costumamos passar uma vida inteira gastando um nível obsceno de energia tentando evitar a lama, fugindo desesperadamente dos tubarões e nos esquivando das injustiças do circo. É o padrão do ser humano, né? Mas, e se a verdadeira tragédia da existência humana não for o encontro inevitável com o sofrimento e com a lama? Uau! Qual seria, então? E se a grande tragédia for chegar ao crepúsculo da vida e perceber que por um medo aterrorizante de sujar o uniforme, nós tocamos o sino cedo demais. E com isso, nós nunca descobrimos a força avassaladora e a coragem indomável que a gente tinha adormecidas lá sob a quilha escura de um navio. Caramba! Essa é exatamente o tipo de reflexão para se digerir devagar ao longo dos próximos dias. Foi excepcional ter essa companhia em mais um mergulho profundo nas ideias que moldam a nossa resistência e a nossa humanidade. Eu que agradeço, foi excelente. Como nós vimos aqui, o terreno da vida é imprevisível e cheio de lama, mas o mapa de sobrevivência está muitas vezes escondido nas atitudes mais óbvias. Nos vemos no próximo aprendizado. Um grande abraço a todos.